Muito bem, boa noite aí para todo mundo. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos, né? Não sei qual é o momento, né, que vocês vão assistir, né? Mas sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast aqui daqui do PPGA. E hoje nós vamos bater um papo aqui com dois doutorandos aqui do PPGA que fizeram uma visita lá nos Estados Unidos para conhecer o ecossistema de inovação do Vale do Silício. Isso mesmo! Foi uma visita assim, extremamente interessante, né? E assim, aí surgiu a ideia justamente deles conversarem aqui conosco, né? Para, enfim, trazer algumas das impressões, né? Eu sou Maurício Luiz, eu sou doutorando também do PPGA, e aí eu quero justamente aí agora fazer aqui as apresentações. Então eu vou falar aqui primeiro aqui do Ederson, que é meu companheiro aí de turma. Exatamente. Companheiro de turma e de alguns projetos aí, né, que estão surgindo aí, né? Então, Ederson de Almeida Pedro, né, que vou pegar minha cola aqui, é empreendedor, ele é engenheiro de software formado aqui no sistema de informação, que também pela UX. Começou o doutorado esse ano, né? Doutorando em administração do programa de pós-graduação aqui da UX. Na linha também de inovação e competitividade. E ele é empreendedor, ele é Head of Innovation da Gautica, a plataforma online para implementar segurança no trabalho. É isso? Isso mesmo. Perfeito. Depois você vai falar até um pouco mais aqui. Com certeza. Depois a gente tem links para fazer com o Vale. Exatamente. E apresentar agora Vandoir Velschen. Falei certo? Certo. Perfeito. Gente, eu fiz 2 anos de curso para falar esse nome aqui. Mas aí o Vandoir Velschen, né? Agora eu vou pegar aqui a minha colinha também para ver a bio dele, né? Quem decorou isso, lamento, né? Mas o Vandoir é doutorando, mestre em administração, também no programa de pós-graduação aqui da Universidade de Caxias do Sul, na linha de pesquisa de inovação e competitividade. Ele é bolsista, doutorado acadêmico para inovação, CNPq, graduado e bacharelado em administração pela Universidade de Caxias do Sul e estuda tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas no IRFS Campus Farroupilha, federal, né? Isso, Instituto Federal. Depois você vai fazer uma podcast só para falar sobre gestão do tempo. Como é que você consegue fazer doutorado e mais uma graduação. Agora, o segredo é que ele não dorme. Acho que vamos até mudar o assunto agora. Vamos ficar para falar sobre isso. É possível. Pois é. Ele atua também como consultor científico de projetos de TI na GT Group. Seus principais interesses de pesquisa: inteligência artificial, aceitação de tecnologias e inovação, além de como produzir muito e dormir pouco. E ele joga futebol, hein? Nossa Senhora. Tem futebol. E tem família ainda. Tem família. Tá bom. É possível. Ele acabou de justificar a minha terapia quinzenal. E vai ser assunto da minha próxima terapia. Acabei de passar o sentimento de ser totalmente improdutivo. Não é. Mas é que ele é alemão, né? Alemão quando diz que não é possível, a gente diz que é sim possível. É só dizer, não é possível, diz sim. Diz não dá pra fazer mais nada, ele não dá. Vocês vão ver. Bom, gente, assim, vamos começar aí a nossa conversa aí sobre o Vale do Silício, né? Porque o Vale do Silício realmente é algo que causa fascínio no mundo inteiro, né? E especialmente aqui no Brasil, né? Há inclusive algumas iniciativas, né, que foram tomadas, né, buscando também se recriar o ecossistema, né, do Vale do Silício. Mas nem sempre essas iniciativas elas são bem sucedidas, né? E aí, justamente, eu queria aprofundar justamente isso, né? Primeiro, como é que vocês conseguiram essa viagem de intercâmbio? Né? Como surgiu? Foi comigo. Na verdade, assim, eu entrei na área de tecnologia na graduação. Eu não entendia nada de tecnologia, não que hoje eu entenda muita coisa. E quem eram os meus heróis? Eram os empreendedores da Microsoft, Orkut, que na época, ICQ. Orkut na época, você. Sempre mais sou mentiroso também, eu minto às vezes. E então eu tenho um filme, inclusive, que é Os Piratas do Vale do Silício, que conta a história do jovem Bill Gates e jovem Jobs,
E aquilo, para mim, eu acho que cada profissão tem. Tipo, quem é do automobilismo tem lá o Ayrton Senna, quem é de uma outra área, da arquitetura, o Niemeyer. E para mim eram aquelas figuras. E aquele local e aquela ponte, a Golden Gate Bridge. E eu tive muitos negócios já, a Gautier é o principal, que eu já empreendo há mais de 13 anos. Mas teve uma startup que eu iniciei, fiquei um tempo e fiz o exit, saí, peguei ali um recurso da minha venda. O que eu vou fazer com isso? Eu vou realizar um sonho, eu vou para lá. Então saí procurar, pesquisei, encontrei um curso de uma empresa de lá, no caso nos Estados Unidos, mas de Miami, que fazia missões empresariais, a Green School Digital. E que inclusive é de um brasileiro, que é do Paraná, que ele é professor ali na PUC Paraná. E sim, depois o resto é organizar a agenda, só que veio a pandemia, isso foi em 2019. E não deu para ir, tive perdas financeiras, porque não conseguia reembolsar algumas coisas, estava quase desistindo. E quando daí, este ano, aconteceram muitas coisas, assim, um doutorado, e sempre conversando com o Vandoir, porque eu supervisiono o doutorado dele devido ao estilo de bolsa que ele tem, que é em parceria com a minha empresa. E um dia eu estava quase desistindo e falei, tá, tu não quer ir junto? Daqui a pouco eu vou. E ele, tá, vamos! E daí foi um motivo, né? Assim, vamos, só tinha um passaporte, não tinha visto, não tinha nada, mas vamos. É aquilo que eu falei antes, não, vamos, dá para dar um jeito. E então eu até cheguei, eu cogitei ir por conta própria, é muito mais barato, não precisa pagar uma empresa para te esperar lá, né? Só isso já dá metade do valor. Mas, não, eu queria mais, eu queria que me explicassem aquilo, que a gente... As conexões. É uma questão antológica e epistemológica aqui, né, do conhecimento, a ignorância. Como eu olho para algo, eu estou enxergando este copo meio cheio ou meio vazio, né? Então tem muitas questões, muitas percepções que elas mudam de acordo com a nossa preparação. Quanto nós deixamos a nossa ignorância de lado. E eu precisava de um auxílio para olhar com o mínimo de ignorância possível e entender melhor o que é aquele lugar. E eu acredito que aprendi muito. Isso que o Edson falou, tivemos colegas na nossa missão, então foram um grupo todo, acho que eram aproximadamente 15 pessoas, não lembro exatamente. 15 pessoas. E tinha colegas do Brasil inteiro, de grandes companhias, enfim. E foi interessante porque a percepção, isso que o Edson falou, entender ou ir lá só visitar uma empresa, visitar Google, Facebook, todo mundo pode fazer isso. Talvez até num custo mais baixo. Só que tiveram colegas no grupo que foram, enfim, por conta própria, visitaram, mas eles falaram e relataram lá durante a imersão que a experiência deles foi diferente por causa desse acompanhamento, dessa curadoria, né, que foi realizada, explicando, fazendo as conexões para a gente entender o que era aquele ecossistema. Então, o que forma o ecossistema. Então, não estou dizendo que a gente saiu de lá um expert em Vale do Silício, mas a gente acredita pelos relatos de quem já foi sozinho e com a experiência que tivemos agora em grupo, com essa curadoria, acreditamos que foi muito mais válido dessa forma. Sim, mais rico, com certeza. Mais enriquecedor isso. Então, eu fui a convite do Ederson. Logo quando ele falou, eu fiquei assim, será que eu vou? Na verdade, primeiro eu disse, não, eu vou. Eu disse, nunca saí do Brasil. O máximo que eu fui foi até o Rio de Janeiro, a turismo, e aí eu disse, não, eu vou. A primeira questão foi, eu vou, vamos, falei. Aí depois cheguei em casa e comecei a pensar, cara, mas isso foi em fevereiro, e era para ir final de abril. O convite foi em fevereiro, e aí eu pensei, tá, mas o que eu preciso? Daí eu comecei a olhar tudo que eu precisava, daí eu cheguei, tá, e o visto? Preciso do visto para ir. Daí eu ainda mandei para ele dizer, tu tem o visto, Anderson? Ele disse, sim, eu tenho, eu já fui e tal, tá vencendo mesmo, mas eu ainda tenho, que vale 10 anos, eu não tenho visto. Agora isso que precisa fazer. Programa ao vivo é isso. E aí eu disse, eu não tenho visto, eu preciso encaminhar, será que é possível? Aí eu comecei a ir atrás das coisas e tal, comecei a conversar com pessoas para fazer acontecer, né? Então, isso também acho que
entra muito o que a gente percebe do Vale do Silício, é uma característica que a gente percebe dos empreendedores de lá, que é a questão do mindset, né? Então, aquilo me bloqueia, eu desisto porque cria uma dificuldade. Eu disse, não, vamos ver o que a gente precisa resolver e vamos ir. Tanto que a viagem mais ou menos foi dessa forma. Então, acabaram acontecendo algumas coisas que tu dá às vezes uma murchada e aí não, vamos recuperar a energia e vamos lá. Então aconteceram algumas coisas bem interessantes na viagem que a gente fica pensando, que é a questão do mindset, né, Ederson? Tu procurar resolver, o problema se apresenta, vamos resolver o problema, vamos buscar uma solução para aquele empecilho, ou vamos desistir, vamos ficar para trás. Então acredito que a imersão também ajudou pessoalmente a reforçar essa questão, né, de buscar uma solução para as questões, enfim, e dar o passo à frente sempre. Então, a gente conseguiu tudo em tempo hábil e atrás de todas as necessidades e conseguimos ir. E assim, como é que foi o roteiro? Assim, então, vocês saíram daqui, vocês foram para São Paulo, e de lá foram, como é que foi até a chegada lá, e aí na chegada lá, como é que... Detalhe um pouco mais assim. A gente priorizou voos que saíssem de Porto Alegre, então a gente foi de ônibus, o executivo que vai até o aeroporto, e a gente conversou tanto no ônibus que a gente não viu a viagem de 110 quilômetros, né? Foi isso aqui, a gente estava chegando lá e a gente estava assim numa ansiedade, não era ansiedade, uma empolgação. Né? Nossa, ele está fazendo isso, né? Realizando o sonho da viagem. Mas nós aconteceu muita coisa depois, porque quase não aconteceu. A gente quase não embarcou, porque nós não identificamos que tinha que ter um teste de Covid negativo com no máximo 24 horas. Nossa. E a gente não tinha isso. A nossa escala era no Panamá, nos preocupamos com tudo, porque ia sair do aeroporto, febre amarela, tudo. E para ir para os Estados Unidos não vimos, e não, enfim, a informação não... Teve um ruído aí e não realizamos o teste, que ainda acho que é exigido, com 24 horas, até 24 horas, para embarcar para os Estados Unidos. A gente resolveu no aeroporto mesmo a situação, embarcamos, aí fomos para o Panamá, lá a gente saiu do aeroporto, muito protocolo, muitos cadastros, formulários, fomos para a rua, uma cidade que está com muito dinheiro, com transporte público muito bom, muito barato, aparentemente segura também. Muito quente, conhecemos o canal do Panamá, então voltamos, ingressamos aí para São Francisco. E já no voo já foi muito interessante porque era um avião não dos grandes, era um avião daquele tipo de voo nacional, com três lugares, né? Então, 3 de cada lado, e do nosso lado sentou um americano de São Francisco, engenheiro da Apple. E rapidamente fizemos amizade com ele, contamos muitas histórias, contamos muitas piadas em inglês, tentamos... Conseguimos a façanha de traduzir a gente pegou uma piada em português para inglês. E chegando lá, ele nos deu no voo mesmo uma lista de dicas de onde ir, onde não ir. E aterrissamos, chegamos no local. Basicamente essa foi a escala. Sim, e aí vocês chegaram lá, e aí como é que vocês já encontraram um grupo? Como foi o curso começava na segunda. O curso começava na segunda, chegamos lá no sábado de madrugada, né? Isso. Chegamos lá no sábado de madrugada e aí a gente não ficou hospedado junto com o grupo, mas era na mesma quadra, enfim. E começava a segunda. A imersão, você falou antes, foi muito intensa, não se usou outro adjetivo que eu não lembro qual foi para a missão, mas eu caracterizo ela como intensa, porque a missão mesmo, eram 3 dias reservados para de manhã até a noite. Curso. Era um curso, imersão, os 3 dias, mas aí a gente tinha o sábado livre, o primeiro domingo a gente teve um happy hour no final do dia para encontrar a turma, enfim. Sim. A gente acabou encontrando já antes, pela cidade, enfim. No CBS, comprando água. Encontramos já a turma lá, enfim. Saí de camisa do Grêmio e foi fácil. Aí já encontramos a turma. Aí chegamos, a missão então foi de segunda a quarta e tivemos a quinta e a sexta livre também a gente visitou outras empresas, enfim, tinha um roteiro particular e o roteiro da missão que a gente tentou não interferir um no outro. Mas a gente conseguiu aproveitar, enfim, por isso que eu digo que foi intenso, assim,
Não via nem os dias passar. Na ida a gente ficou quase 2 dias sem dormir, bem numa cama. 2 a 3 dias. Nem percebeu assim o tempo passando. O roteiro particular de vocês incluía empresas também ou... Mas turismo e empresas. Teve um pouco de compras, né? Essa jaqueta aqui, ela não fala português. Né? Essa aqui também não. Eu não sabia, senão eu tinha me apresentado ao Howard. Não, aproveitamos de todas as formas, inclusive esse computador não fala português. Meu relógio, meu celular, nada fala. Corremos alguns riscos assim interessantes, mas até, por exemplo, a experiência das compras. A gente reservou um dia, vamos fazer as compras. Aí, claro que durante a imersão a gente fez outras coisas, mas não foram compras. A gente para fazer as compras a gente usou transporte público, a gente conseguiu perceber, a gente andou 100 quilômetros quase de metrô. Debaixo da água. Passando por baixo da água, por experiências assim. E aí a gente se perguntando assim, cara, e aqui a gente se pergunta o básico lá. E aí essa é uma das questões que eu percebo do Vale do Silício. O básico eles têm muito bem feito, assim, que é a infraestrutura, toda essa questão. Eles têm outros problemas, todo lugar tem problemas, mas o básico deles é muito bom. Por exemplo, a infraestrutura. Tu pode ir a pé, é possível, tu pode ir de bicicleta, de patinete, de bondinho turístico, de ônibus elétrico, tu pode ir de metrô, de trem, de avião, tu vai chegar. Então, isso tudo funciona muito bem. Então, a gente foi para um lugar, para fazer as compras, a 100 km do local que a gente estava, 1 hora de metrô, para ter uma noção aqui. De certa forma, um transporte público, né, com um alcance tão grande. E pagando praticamente o preço que a gente pagou, por exemplo, aqui, comparando deslocamento Caxias a Porto Alegre para pegar o voo para ir, a gente foi de ônibus 2h30 praticamente para fazer a mesma distância. Lá a gente fez em 1 hora. Nós vamos voltar nessa frase que você falou, que é muito bacana, isso aí do básico, nós vamos voltar aí. Mas enfim, fala um pouco aí justamente aí das visitas, né? Então, começou o curso, aí começaram as visitas técnicas, quais as empresas assim que você... Eu acho que até antes assim, das visitas teve algo interessante, que nós fomos, de certa forma, iniciados ao Vale. Foi locado uma sala, bacana isso. Um prédio bacana, iniciação. E então o organizador da missão, ele falou de inovação sob uma ótica da formação dele, de marketing, de estratégia. Então ele passou por carros autônomos, falou sobre sustentabilidade, sobre marketing, mídia, publicidade. Trouxe alguns fatores da origem do Vale do Silício, enfim, para quem não tinha conhecimento, de tecnologia mesmo, e talvez que tinham essa vontade de conhecer o Vale do Silício mesmo, o significado que ele tem, acho que eram poucos do grupo, mas muitos eram de outras áreas, enfim, tinha de aviação, engenharia, arquitetura, profissionais de várias áreas, transporte, então tinha profissionais de mineração, enfim, então tinha profissionais de várias áreas. Então ele colocou todo mundo no mesmo nível, assim, vamos dizer, no mesmo entendimento, tentou fazer esse esforço para que todo mundo partisse do mesmo ponto na missão, acho que. Isso mesmo. Sim, porque então, assim, vamos dizer assim, esse alinhamento seria ele colocar um pouco a respeito da cultura de inovação que tem lá no Vale, seria isso? Sob uma ótica, muito da formação dele, mas tipo, o que a gente vai encontrar aqui? Só que, mais uma vez, está meio cheio, está meio vazio. A gente pode olhar para um objeto ter múltiplas interpretações, baseado nos paradigmas de Burrow e Morgan. Depois vai ter que botar legenda aí, porque não é todo mundo que pega. Colocar referência. Agora é a hora que aparece o quadro dos paradigmas aqui. Imagine olhar para algo complexo como o Vale do Silício, que é composto por diversas cidades, muitas culturas, pessoas do mundo inteiro. De certa forma, eles conseguem atrair as mentes mais brilhantes para Stanford, para a própria Universidade de São Francisco, entre outras. E é um ambiente que se constituiu há quase 100 anos já, né? Tá chegando aí perto dos seus 100 anos, então... Enquanto ecossistema. Como ecossistema. Então, se for levar em consideração o que eles apresentam lá como a primeira empresa que nasceu lá,
que é considerado o berço do Vale do Silício, é de 1938, no final da década. Então, não é a gente fica conhecendo só os grandes cases, mas esse a fundo, ir nesse a fundo lá na origem e tentar entender. Então, você falou no início, né? A gente já viu várias iniciativas aqui de tentar recriar um Vale do Silício, algo assim, né? Nesse sentido. Então, mas aquilo é algo hoje, a gente enxerga o hoje que vem sendo construído há praticamente... Isso, e muito do erro aqui do pessoal é olhar o hoje deles e querer fazer o nosso início aqui. E não analisar tem que olhar o início deles para ser o hoje aqui. E é sutil e faz diferença. Acho que pelo que vocês já falaram aqui, então... Um dos fatores, então, seria a constância, né? Ritmo, né? Manter... Evolução e constância. Não é algo, né? Que é perceptível aqui, que, sei lá, mudou um pouco a linha de pensamento, muda tudo. Ou até tudo. Não, foi algo que foi assim, uma ideia que foi mantida de maneira constante e aí isso foi dando fruto ao longo do tempo. Né? Foi algo que justamente não nasceu ontem, foi desenvolvido ao longo do tempo e com isso foi gerando toda a maturidade do ecossistema. Né? Ele foi se constituindo e ele é um ambiente vivo, é formado por pessoas, então as novas empresas que surgem, essa é a transformação, mas a base, tudo está lá. Então é uma universidade centenária, formando grandes mentes, vencedora de prêmios... 24 prêmios Nobel, a universidade tem mais medalhas em Olimpíada que o Brasil, então... Sabe, esse significado, então, não é sabe, essa constituição assim, e a universidade sempre está lá, ela esteve presente, e de lá que saíram grandes mentes das grandes companhias que você conhece, Elon Musk, que hoje passou por lá, ele deu certo, gostando dele ou não. O próprio Google nasceu lá dentro, e voltando à origem, Mercado Livre, o TPP. Em algum nível de ensino da instituição essas pessoas passaram e aí saíram de lá empreendedoras, então é aí que começa, e essa instituição por trás, o pano de fundo sempre esteve lá. Então os negócios mudam, as empresas talvez podem sair, podem se reinventar, mas a formação sempre esteve presente, sempre está presente, e é de lá também que saíram os primeiros considerados empreendedores do Vale do Silício, que eram os fundadores da HP, né? É o berço das empresas de tecnologia, é lá. Empresa, porque tudo que a gente conhece, que a gente está usando para fazer esse podcast, começou lá. E não é muito diferente do que aconteceu em Caxias e região, quando começou o movimento das metalurgias, com o metal mecânico, com a Marco Polo, com a Randon. Então, você vai criando um ecossistema, são ex-funcionários, são colegas, são pessoas que acabam empreendendo, criando algo para sustentar o negócio principal. A única diferença que nós aqui é no metal, é no aço, é no ferro, e eles lá são no byte, no gigabyte. Acho que esse é outro ponto bem interessante, porque isso que o Edson falou, desde o avião, essas conexões. No voo do Panamá para os Estados Unidos, a gente conheceu o engenheiro da Apple. Então, segundo dia, a gente saiu para pedalar, para conhecer a Golden Gate. Fazer a fotinha no LinkedIn. Ele estava à procura da foto do LinkedIn perfeito. E aí, no caminho também encontramos um casal de brasileiros, onde ele trabalha, também engenheiro de software, né? Trabalha com Schultz Zuckerberg, BioHub. Fundação da esposa do Mark Zuckerberg. Então temos, então a gente, tipo, lá tu esbarra numa pessoa, ela é alguma coisa de tecnologia, ou ela é relacionada ao ecossistema, então ou tu tem grandes chances de encontrar alguém, entendeu? Aqui, que nem o Edson falou, aqui tu vai esbarrar em alguém, trabalha na Marco Polo, na Randon, Frase, entendeu? Esse é o ecossistema. Então aqui também ele se formou, quando nasceu a Marco Polo, quando essas empresas começaram a se constituir. Não é algo, vamos levar as empresas de metalurgia para Caxias do Sul, vamos começar. Não é assim que se faz. Então o ecossistema foi se construindo ao longo do tempo. Né? Então essa é a característica que a gente percebeu lá também, acredito eu que as iniciativas que falharam porque elas talvez não entenderam ainda
essa construção temporal que precisa existir para acontecer algo do tamanho de um Vale do Silício, né? Sim, sim. Ok, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco, tá? Eu vou parar a gravação aqui, depois eu vou continuar. O que ocorre? A gente tem que ver se está tudo indo bem agora, Sim. né? Pode colocar teu fone aqui, a gente pode ir no banheiro, fazer alguma coisa. Porque vocês citaram o HP, o Ederson, numa das conversas que a gente teve, nós chegamos a falar um pouco, ele contou um pouco a respeito desse histórico, mas como surgiu o Vale, enfim, e como é que floresceu, né, as condições para o Vale florescer, ganhar a importância que tem hoje no mundo? Perfeito. Eu acho que o que ocorreu? A pandemia fez com que o nosso instrutor, nosso guia no Vale do Silício, ele tivesse que mudar um pouco aquela visita, que era ir na Google, andar de escorregador e fazer umas coisinhas, e achar algo interessante e valioso para nos entregar. Então, ele contratou um brasileiro, um cearense, o Lucas, que mora no Vale e estuda em Stanford, para nos mostrar o que tinha de fato por trás do Vale do Silício. E ele trouxe algumas informações que a gente não tinha ouvido antes, mesmo que a gente conhece muitas pessoas que já foram para lá, dão palestras, tem muito conteúdo e tal. Porque tudo começa em Stanford, do modo que Stanford é criada, e em 1895, se eu não me engano a data, o governador do estado da Califórnia, que era um empreendedor, com muitas posses, muito patrimônio, ele perdeu seu único filho. Ele ficou sem herdeiros. Então ele decidiu que ele ia ajudar a humanidade com a sua fortuna. E ele resolveu criar, então, uma universidade que resolvesse o problema que eles tinham, que desse acesso às mulheres que não podiam fazer ensino superior e outras pessoas que ficavam à margem daquela sociedade naquele momento histórico. Quem era? Era aquele momento. Ou seja, a inovação já estava no DNA da instituição. Então, olha a diferença que isso faz. O modo que ela foi criada fez com que tivesse uma realimentação. Tipo, tá, mas eu criei aqui as paredes, né, um prédio, tudo mais, e agora? Foi colocado dinheiro para manter a instituição e dar bolsas de estudo. Logo, ela foi bastante disputada e fez com que os melhores entrassem. E essas pessoas, ao ir para o mercado, elas já eram pessoas que se dedicavam, se esforçavam mais, se destacavam, melhores resultados e eram cobiçadas pelo mercado. E na época, até, por exemplo, o final da década de 40, século passado, era Nova York que ficava com as grandes mentes brilhantes, né, os gênios e tudo mais. E um professor, em algum momento, questionou alunos que estavam se formando, né, sendo doutorado. Vamos fazer o que agora? A gente vai para Nova York. Todo mundo vai para Nova York. Por que vocês não ficam aqui e abrem uma empresa? Mas empresa de quê? Não sei. Vamos descobrir, né, o que dá para fazer. Então eles alugaram uma garagem bem pequena, aquelas garagens assim que ela é do tamanho da porta, né? É só para pôr o carro. Acho que tu tem que sair do carro antes e empurrar o carro. E puxar, é mais ou menos isso. Praticamente. E ali iniciou, então lá virou um local de visitação, né? Faz parte do roteiro turístico, e tem uma placa. Aqui nasceu, que é o berço do Vale do Silício. Do Vale do Silício, considerado reconhecido. Tecnologia e tal. Então, eu vou complementar ali, e essa é uma mudança, talvez, para a própria universidade, que eu comentei antes, que ela sempre esteve presente nesse ecossistema. Na verdade, ela veio antes, então, do Vale do Silício, que a gente conhece hoje. Então, ela já esteve lá, só que ela também teve que se transformar, porque ela é composta por pessoas. Ela tinha aquela missão de transferência de conhecimento. Perfeito. E ela passou a também provocar e a mudar sua metodologia de ensino para que as pessoas também fossem empreendedoras. Perfeito. Continuassem aprendendo e saíssem de lá com essa gana de transformar, enfim, de resolver problemas, de abrir
o seu negócio, mesmo que fosse começar numa garagem, e essa é a cultura de garagens, a garagem da HP. A gente se deu conta lá que a mais famosa é a da Apple, todo mundo fala, enfim, mas a mais significativa é a da HP, por causa desse significado, enfim. Sim. E que então a gente teve a gente foi guiado para entender, né, ter esse entendimento, e aí a partir disso a gente também conseguiu entender outras questões, como essa que eu comentei da universidade, o que é a missão da universidade, né? Então, isso também, ela também se transformou ao longo do tempo. Então. Não, inclusive eu vou até reforçar isso, né? Que realmente a maneira de atuar das universidades brasileiras no modo geral é você formar mão de obra para o mercado, vamos dizer assim. Né? E então Mercado estabelecido. Exatamente. Você, como ele falou, você ser empregado. E tem um papel importante aí que é justamente de repente de desenvolver também empreendedores, né? Pessoas que serão capazes de gerar negócios. Esse é um o Edson falou, o mercado estabelecido. Essa é uma coisa que me chamou muita atenção lá. Lá o mercado também é estabelecido. E a gente tinha um professor no próprio PPGA que falava, a gente questionava, ele era do Canadá, a gente falava, o que tu vai fazer aqui no Brasil? Lá no Canadá tudo funciona, tudo está pronto, tudo perfeito, não sei o quê. Mas esse é o negócio, lá não tem, sabe, não tem, ele quis dizer que aqui é a terra das oportunidades, aqui tem muita coisa a ser feita, mas lá também, mesmo em lugares onde as coisas estão estabelecidas, o inconformismo, por que não fazer melhor, não fazer diferente do que já está estabelecido? Então, por exemplo, o que eu comentei antes dos transportes, lá pode se movimentar da forma que quiser. Mas começou lá a história do Uber, o carro autônomo, a gente cansou de ver na rua o carro autônomo em treinamento, em teste. A gente cansou de ver na rua, passava na frente do nosso rosto, que estava hospedado, o carro autônomo, a gente tirou algumas fotos e tal. Então, é lá que as pessoas... Não, mas é lá que está acontecendo, entendeu? Porque lá eles não, o carro... acontece muitos acidentes, enfim, a gente pode mudar isso com o problema que eles querem resolver pode ser visto de várias óticas, enfim, do carro autônomo. Pode parecer impossível. Pode parecer impossível, mas não, a gente vai fazer. Então eles estão fazendo. Vai dar certo, não sei. Vai ser esse o produto que vai para o mercado? Eles não sabem. Mas aí também entram outras questões que são da cultura deles, que podem entrar depois, que é a questão lá eles têm essa cultura do errar, que é aceita, e aqui a gente tem um problema com isso. Tá estigmatizado isso na sociedade, que tu faliu uma vez teu negócio, tu é um fracassado. Lá não tem isso. Lá eles percebem que se tu já fracassou uma vez, uma, duas, três vezes, tu já sabe que tu não pode mais fazer, porque lá tu fracassou, beleza, mas tu tem que ter aprendido com aquele fracasso, com aquele erro lá que tu cometeu. E a cultura do errar barato, rápido e barato. Então eles não ficam anos no escritório desenvolvendo um produto e depois vão para o mercado ver. Não, eles vão... Primeira versão que eles conseguem lançar, o primeiro MVP, eles estão no mercado testando o seu produto para... Not yet. Se você não tiver vergonha da sua primeira versão, você demorou tempo demais para fazer. Essa frase é muito emblemática, é bem interessante. Então, isso sabe, essas questões você percebe no dia a dia. E aí quando você começa a enxergar o carro autônomo na rua, todos os tipos de transporte, todas as coisas novas funcionando, aí você começa a entender um pouco. Por isso que foi intenso, assim, pegar, assimilar todo essa transferência de conhecimento e começar a observar aquilo na prática, começar a tentar juntar as peças daquele ecossistema. Assim. Sim. E aí você falou justamente da questão da cultura, né? Aí, mas vocês perceberam isso, que isso é uma cultura, vamos dizer assim, da sociedade, do local? Como é que vocês perceberam isso? Olha, a gente inclusive viu na disciplina da professora Janaína Mank sobre as organizações. Tem a teoria da agência, e, entre outras teorias muito relevantes, né, que está dentro dos paradigmas. A cultura pode ser uma gaiola de ferro, pode ser uma prisão, ou ela pode ser a tua fortaleza. O que depende é onde que você está, é o teu contexto. O que você faz com aquilo. Exato. E no caso do Vale, a própria Stanford, eu entro com bolsa, eu saio, eu estouro, né? Eu viro
unicórnio, decolo. E eu volto e ajudo a instituição. É uma cultura comum, na verdade, das instituições americanas. Isso é cultural, mas que lá é muito forte porque tem muitas pessoas que saem lá e fazem sucesso, né? Exato. E então, tipo, a região em si, como ela conseguiu criar este ecossistema, ocorreu que ela começou a atrair mentes brilhantes, inquietos, insatisfeitos no mundo todo. Então, pessoas da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, tem muito europeu lá. Asiático, europeu tem... nós vamos para lá, porque então isso vira um imã, tem um magnetismo. Aqui, por exemplo, o que atrai? Agora, Caxias do Sul já não é mais o segundo maior polo metal-mecânico, os tempos dourados de Caxias se foram, mas na época, né, dourada, o que acontecia? Abriu muitas empresas, a Mercopar, a maior feira da América Latina. A festa da uva, era o mais difícil de encontrar, era a uva, porque era uma outra festa metal mecânico que estava ocorrendo aqui na cidade. Era a festa de vender a cidade, não só uva, mas... Exato, e hoje não, hoje ela já virou muito mais popular e tal, porque ela já não é mais tão atrativa. Então, lá é basicamente o que a gente percebe andando pelas ruas. O que vocês acharam de mais interessante assim, na visita das empresas? Você, Wanda, primeiro. Tanta coisa, né? A gente, inclusive, tu ia gostar, a gente comeu um hambúrguer que era um Impossible Burger, que não tinha proteína animal. Sim, não. Sim. Porque disseram que era impossível fazer um hambúrguer que tivesse as mesmas características do hambúrguer de carne sem carne. Eles fizeram de plantas, a base de plantas, o Impossible Burger. E realmente... Impossible é o nome da empresa. Só para contextualizar quem está ouvindo, né, gente? Porque eu sou vegetariano. Você vai adorar. Então, tem assim que... Mas já tem produtos brasileiros aqui que é uma empresa chilena que chama Not Co. E ela desenvolve leite, sorvete, maionese, carne e um no meat. No meat que é também. E eles inclusive utilizam inteligência artificial para fazer engenharia reversa dos alimentos para chegar nos gostos, sabor, todas as características iguais. Então é uma dica para quem é desse mercado. É uma startup chilena. Mas lá tem o Impossible, então, que também eles trabalham mais na mesma área para descobrir, enfim, todos os elementos e realmente, assim, não tem... Você não consegue diferenciar, dizer, não, isso aqui não. Bom, isso que você gostaria, né? Mas o que a gente gostou? Pois até mesmo assim, porque o tempo estou fazendo essa pergunta, né? Porque, assim, as empresas de lá causam tanto fascínio, né? Que às vezes acaba, por exemplo, escorrega lá no Google, isso acaba tirando o foco do verdadeiro, né? Sabe? Mas essa é a parte, eu vou chamar de midiática. E é isso que as empresas aqui, eu tive esses dias numa reflexão, eu fiquei pensando, as empresas aqui pensam que inovação... Copiaram a parte errada. Exato, copiaram a parte errada. Acredito que inovação é fazer um escritório descolado, não que isso não possa contribuir, mas aquilo não é aquilo é só um meio que... É uma parte do meio. Perfeito. Então, as empresas aqui pensam, vou criar um escritório descolado com um escorrega, com uma mesa de sinuca, com um videogame. Tanto que isso tinha uma febre há uns anos atrás. Sim. E hoje esses espaços foram diminuindo nas empresas, enfim, também estão se transformando. Mas não é isso que vai atrair, não é isso que vai fazer desenvolver, não é isso que vai tornar a empresa mais inovadora. É realmente essa inquietação, visitar uma empresa, por exemplo... pegar o exemplo mais Salesforce que a gente visitou, é um impacto assim, e aí você está no dia a dia na rua, você não imagina, Salesforce tem o maior CRM mais famoso, conhecido, mais utilizado do mundo, acredito, né? Então, só que aí você vai lá, olha, uma empresa de tecnologia, mas lá o que funciona? A questão da iniciativa, como tudo, eu disse antes, o básico funciona muito bem. E a questão pública, eles buscam não interferir, não encher o saco, vamos dizer assim, né, de quem quer empreender e quer fazer as coisas,
Só que também existem muitas parcerias. E a da Salesforce, por exemplo, aquilo chama é um impacto no centro da cidade, porque eles simplesmente construíram a Sales Tower lá, né? Que é o prédio que você... A ideia dele era, eles conseguiram de enxergar de todos os lugares da cidade, você enxergar o prédio. Um arranha-céu. É um arranha-céu. Só que ao redor desse arranha-céu, aí eles tiveram que fazer várias contrapartidas públicas para que fosse o projeto aprovado. Não adianta só ter o dinheiro. Enfim, faço sucesso, então eu sou empresário, tenho o meu negócio, o meu produto, tenho muito dinheiro, posso fazer. Não. Aí eles tiveram que fazer uma contrapartida para a cidade, que é construir, por exemplo, embaixo, junto, anexado a esse prédio, esse edifício, uma estrutura de transporte que pudesse fazer toda essa região onde ficaria esse arranha-céu, imagina ele cheio, quantas pessoas aquela região movimenta. Assim, né, ao redor já tinha muitas empresas. São milhares de pessoas só naquele prédio. Então, e aí eles construíram lá o que chama Salesforce Park, que é simplesmente tem estação de metrô, acho que passa embaixo, ônibus, e enfim, toda... E ela é aérea. E aí tem ela... E ainda em cima disso tudo, são 3 ou 4 andares. Imagina o seguinte, as ruas continuaram como estavam, eles criaram como se fosse uma ponte onde passa o metrô, passa... Vale a pena olhar o projeto. E é fechado, e sobre, então, toda essa estrutura, eles fizeram um parque com árvores, com chafariz, com um monte de coisa. É um jardim suspenso. É como se fosse um parque aqui, que a X1 tem cinquentenário, mas pensa um parque público, a 6 andares, suspenso não, porque ele está, mas enfim, a 6 andares de altura no meio da cidade. Então, toda essa infraestrutura, essas coisas, essa sintonia, entendeu? Para fazer essas coisas funcionarem. E aí ali ao redor também todas as empresas, grandes empresas que chamam a atenção, né? Você andar na rua e ver, eu fiz minha dissertação em cima do Watson da IBM. E aí, caminhando na rua, aqui tem a placa da IBM Watson lá de São Francisco. Aí você caminha mais um pouco... Vai jantar, encontra a turma do GitHub lá no Lounge. Num happy hour lá a gente encontrou... Tava lá a turma do GitHub lá, para quem é da tecnologia, que o Edson falou. Conhecendo aí, sabe, aí entra de novo aquela questão, né? Você está na rua, qualquer lugar, esbarra em alguém, porque é engenheiro de software. Sim, você olha para o lado, aqui é o prédio investidor, da Slack, aqui é o prédio, né, a sala do Reddit lá dentro da Amazon. Então... E o cara fica assim, tipo, tá tudo aqui. E aí você, sabe, essas coisas é muito intenso. Às vezes não consegue assimilar. Difícil, assim, olhando... que é a questão das conexões que vocês falam. Tá ali, entendeu? Tá ali. E aí, como você viu, as pessoas também são muito receptivas. A gente foi lá conversar com... O cara era uruguaio, né? O investidor que foi no happy hour. Ele é uruguaio e mora lá. Sim, Uruguai. E ele foi lá batendo um papo normal. O cara é investidor, anjo, enfim, tem todo... E batendo um papo assim e tal. E aí tem uma outra característica que ele chamou a atenção do papo dele. Ele disse: é muito fácil esse primeiro contato, tu consegue muito fácil. As pessoas são muito abertas nesse sentido. Que nem o cara que encontrou no avião, ele, sabe, muito receptivo. Pessoas na rua, assim, então, ele te reconhece, sabe? O problema é tu conseguir uma segunda conversa com as pessoas. Então, como o tempo é dinheiro, então... essa questão de ter uma proposta inicial, um papo, uma aproximação, mas quando tu vai para a proposta, conseguir essa segunda conversa, tu tem que ter aproveitado muito bem a primeira conversa. Então, conseguir essa segunda conversa é um desafio. Então, isso também faz parte do dia a dia. Então, como na rua, você enxerga tudo é próximo, tudo é palpável, todas as empresas estão ali. Você consegue acessar, conseguiu visitar, enfim, mas... depois, o próximo passo, entendeu? Então, esse é um desafio. Assim, tu tem que ser uma conexão de valor para o teu desejo lá de conexão. Né? Caso contrário, ele vai te dizer, não me interessa, e acabou. Sim. E aí, voltando aí para a questão do básico, né? O básico. O básico, né? Assim, o que seria o básico, assim, que vocês perceberam? Tudo bem que tem todas essas questões assim de infraestrutura, né? Que
A gente realmente, nós perdemos aqui muito tempo e energia, muito recurso refazendo coisas que... Poderia ter sido bem feita uma vez. Exatamente. Essa, para mim, é o mais chocante de tudo. O exemplo que eu levei além dos transportes, é a gente ter percorrido todos esses dias, ter andado longe. A gente um dia pegou o ônibus errado, a rota errada lá, andou para dentro de um bairro americano, uma cidade afastada lá, entrou pro bairro mesmo assim. Livermore. A cidade era Livermore, e a gente foi para um bairro e a gente não enxergou uma estrada sem asfalto ou com algum buraco. A gente não viu isso, sabe? É isso, é o espanto disso. Aqui chove uma vez, Sim. Sabe? É incrível isso. Não é como eles conseguem, entendeu? Aí você fica se questionando. Isso que ele está fazendo agora é a depressão pós-viagem. Porque antes ele ia para Farroupilha, aqui na RS, eu estava acostumado. Tá tudo certo. Agora, e a gente andou, e não achamos nenhum buraco. A gente procurou, inclusive. Porque a gente queria tirar uma foto, né? Para falar mal dos Estados Unidos. Olha aqui, olha esse buraco aqui, ó, ficam falando. Tio Sam. Não achamos, não tinha. A gente até viu o pessoal trabalhando, fazendo reforma de uma rua no centro da cidade. E a gente ficou olhando o processo deles, porque uma máquina ia abrindo, uma segunda turma ia fazendo o que tinha que fazer. Por exemplo, era enterrar um cano, alguma coisa. Questão de 5 metros e uma outra equipe fechando. E tu não notava que ali tinha aberto um buraco, porque eles refaziam por perfeição. Aqui não, aqui abre o buraco, aí fica uma semana lá, aí vão lá fazer o serviço, aí fica depois mais um mês aberto lá, sabe? É o básico. E aí você não consegue fazer o básico, entendeu? E aí é uma lição. Faz o básico bem feito, aí tu consegue começar a entender, por exemplo, a nível de empresa, faz o básico bem feito, aí tu consegue concentrar os teus esforços de todas as naturezas para resolver os reais problemas, não aqueles problemas que tu criou, deixou abertos lá por... Fazendo uma analogia, né? Não dá para querer ser campeão do mundo se o time erra passe, né? Acertar o passe básico primeiro, né? 2 médias de distância tem que acertar, né? Exatamente. Futebol é uma boa... Eu gosto de futebol. Como é que nós vamos... Quais as ações, assim? A gente falou aqui do básico, pois é, nós falamos aqui do básico. E agora, José? Falamos do papel da universidade, porque, assim, particularmente tenho percebido na publicidade das universidades uma mudança para fomentar um pouco mais o papel do empreendedor, né? Assim, a gente falou do básico bem feito, para não se perder energia realmente com coisas que já poderiam ter sido bem feitas sem precisar fazer. Papel da universidade, a questão das conexões, que a gente precisa melhorar a qualidade das nossas conexões. Ser mais open. Ser mais aberto, né? Enfim, ter mais confiança, realmente, né? Alguns projetos, realmente, vocês falaram, realmente, de compartilhar, por exemplo, a cidade lá no Rio de Janeiro, não sei se daria certo, por causa de questão de desconfiança, da própria mentalidade. Pô, se não tem ninguém, eu vou pegar para levar, essas coisas assim. Estive no Rio de Janeiro, vi isso. Não é só lá, mas enfim, esse exemplo que você deu é complicado. Falando porque, né, mas enfim. Mas lá também acontece. Isso já está embutido na operação, nos custos lá. Só que a questão é o que eu falei antes, é o mindset de crescimento. Eu vou buscar resolver o problema, eu vou desistir. Perfeito. Entendeu? É um obstáculo isso, são obstáculos, mas essa é a vida do empreendedor, do inovador. É superar esses obstáculos, essas barreiras e continuar em frente, seguir em frente. Sim. E dentro dessas questões que enfim, incrementam a inovação que vocês viram, e pra gente, como é que nós podemos, assim, não vou dizer nem o Vale do Silício, porque acho que uma coisa que acho que é importante também é cada região encontrar a sua própria vocação. E não precisa ter um nome Vale na frente. Exatamente. Pode ser, sei lá, montanha. Sim, pode ser. Pode ser serra? Serra, exatamente. Assim, é importante que cada região encontre a sua vocação, né? Exato. O que vocês assim, colocam a esse respeito? Eu tenho um primeiro ponto que eu noto que é a questão da cópia. Tu tens lá uma região, e pode ser um bairro, e alguém abre um mercado. E este alguém
constrói uma bela casa, compra um carro importado, e outros querem abrir mercados. Porque esse fez sucesso. Porque o mercado é o que dá dinheiro. Se a gente pegar isso enquanto mundo, nós somos vizinhos, todos somos vizinhos, estamos todos no mesmo plano terrestre aqui, né? Nessa terra plana. Né? E o que ocorre? O Vale do Silício deu certo porque trabalha com tecnologia, com software. Não, mas então nós vamos pegar, lá em Minas Gerais, vamos pegar um bairro, botar 10 milhões de dinheiro público e vamos fazer software, porque software que dá dinheiro. Tá, mas qual é a vocação da região? E como é que você analisa a vocação? Qual é a cultura daquela região? Qual é a cultura, a instituição de ensino que forma o novo ser pensante? Porque não é a mão de obra aí que está. Porque a gente fala, aqui já é comum, as instituições de ensino formam mão de obra. Não, elas formam os seres racionais pensantes que deveriam... Para resolver problemas. Que deveriam resolver problemas. Que tipo de problemas resolve? Quem é mais do oeste geralmente resolve problemas relativos à alimentação, por intermédio da agricultura e da pecuária. Quem está mais numa região XYZ... Tá, mas por que todas as regiões querem uma cópia do Vale do Silício em locais que não... Tipo assim, bem que tu precisa para ter uma indústria de software, né? Programador, designers, analistas, para fazer computadores, investimentos, precisa de hardware, investimento, da mecatrônica, infraestrutura, né? Básica, o cara vai fazer, o senhor está programando lá e cai a internet. Eu ainda vejo uma outra questão, complementando o que o Edson fala, eu vejo uma outra questão que é, eles resolvem problemas, a questão da inovação lá, a gente pode inovar também, a gente não precisa inovar de forma disruptiva sempre. Sim. Então essas inovações não acontecem todo dia. Uhum. Então a gente viu quantos anos o táxi foi aquilo. Motorista, aí virou o Uber. Então, mas não é todo dia que vai se transformar esse mercado. Então, mas o que acontece? Eu posso no dia a dia a gente pode trabalhar em cima e explorar aquelas pequenas melhorias que podem gerar produtividade naquele setor, naquele mercado. Então, às vezes eu foco só, mas eu quero criar um Vale do Silício porque eu quero resolver o problema do mundo aqui. Mas talvez a gente tenha vocação aqui para não resolver o problema do mundo. A gente tem um problema local aqui. Sim. Que talvez pode ser depois, mas quem sabe começar a reconhecer esses problemas locais, os ecossistemas locais, e resolver esse problema. A gente tem o agronegócio brasileiro é fantástico, ele é case para o mundo inteiro. Então a tecnologia, por que não pensar em tecnologia para o agronegócio, enfim, que talvez possa ser exportada para o mundo todo depois, mas a gente tem um campo de aplicação muito grande. Então, não sei se talvez essa cultura que nem o Edson falou, porque o cara lá fez sucesso porque ele teve uma rede social. O cara criou vou criar uma rede social aqui, o Facebook. Né? E eles falam muito em uberização. Quer fazer uberização de tudo e tal. Por quê? Porque o Uber deu certo. E eu acho que mas não é uma preguiça do brasileiro, no mundo inteiro estão tentando isso. Eu acho que quem está conseguindo se destacar é Israel, com ideias legítimas, inéditas. Então lá tem em Tel Aviv, principalmente, muito puxado pela área militar. Um movimento, uma formação, porque de fato eles identificam problemas e resolvem os problemas que existem. Então, eles são referência em mobilidade. Tem suas justificativas. Na parte de alimento, a gente consegue verificar ali pelo YouTube, na era da inteligência artificial, que é apresentada ali pelo Tony Stark, o Robert Downey Jr., que a Noruega, os países nórdicos que têm problemas de falta de espaço, organização, estão criando, por exemplo, plantações verticais, todas automatizadas, robotizadas e tudo mais. Então é isso, mas aí entra que está aí para nós. A gente tem que primeiro assumir quais são os nossos reais problemas e daí começar a criar lá na universidade as dissertações e as teses, que são hipóteses para resolver aquele problema e depois aplicá-la. Isso é muito importante também, que lá não tem tanto artigo, tanta teoria.
Lá, geralmente, os estudos são mais aplicados. Isso é uma diferença. A gente podia dizer com essa questão do... Assim, que A busca do unicórnio atrapalha olhar os elefantes. No dia que são chamadas empresas elefantes, né, aquelas que não são unicórnios, mas enfim, elas têm um valor enorme, né, assim, mas enfim, elas não chamam tanto a atenção porque elas não têm a disrupção, vamos dizer assim. Uma coisa que me chama muita atenção ao longo... observar. zebras. Agora Não sei. Elefante é que o valor se dá pela raridade, né? Então, o unicórnio... Não, mas é justamente isso, assim, o conceito é justamente esse, que o unicórnio é porque é a empresa do $1 bilhão, Que é né? rara. Aí fica todo mundo sonhando com unicórnio, mas acontece que, pô, eu não me importaria de ter uma empresa chamada Elefante ou Zebra, agora eu esqueci o conceito. O mamute. Então, uns 100 milhões de dólares ali, entendeu? Uns 50 milhões. Eu não me... Tem a vergonha de ser o CEO, enfim, o dono, vamos chamar assim, da Bic, canetas Bic. De jeito nenhum. Se quiser me dar, tá aí. Quantos anos ela existe? Entendeu? Exatamente. Então, não sei, sabe, às vezes é aquilo de, eu quero ser um unicórnio, mas, sei lá, às vezes o problema, tu tá resolvendo um problema diário, tu faz uma caneta muito boa há muitos anos e tu resolve o problema das pessoas. Sim, mas realmente foi, assim, extremamente importante isso que vocês falaram, a questão do problema local, realmente, né? De procurar resolver os próprios problemas e para justamente com esse conhecimento adquirido assim, você exportar para o mundo, né? Sim, e isso é uma questão importante. Por que o que eles criam vai para o mundo? Porque o problema que tem aqui tem no mundo todo, só que a gente não consegue enxergar, e eles enxergam isso, eles têm essa facilidade cultural que eu não vi muitas empresas lá locais. Essa empresa eu nunca ouvi falar, é só daqui. Pode ser que tenha um restaurante, uma coisa do gênero e tal, porque também, até restaurante eles exportam para o mundo inteiro, né? Eles fazem coisas para o mundo porque eles entendem que pessoas são pessoas em todo o planeta. Mas a preocupação deles é muito grande com a experiência. Até as questões tradicionais deles são muito ligadas à experiência. Sim. Por exemplo, comércio. Nós tem lojas que aqui é uma loja dentro de um shopping, não que não tenha lá também, mas lojas são um prédio inteiro de uma loja, porque lá dentro tu encontra a experiência daquele produto. Então, as lojas conceito. Lojas conceito. Isso não é normal no Brasil. Então, desde ali, a coisa tradicional já é muito... Essa cultura da experiência já está muito focada. Então, a experiência do turismo deles é toda... É diferente. E de ter um a sistema preocupação. de aprendizagem. Então, aí, esse é um campo muito grande com a questão da experiência. Qual é o potencial turístico do Brasil? O que nós vamos fazer com as pessoas que vão parar de trabalhar no caixa do supermercado? Mas dá um exemplo. Nós éramos os gaúchos lá. E daí o pessoal era mais para cima, mais para o norte. E daí, num dos dias lá, no quinto dia, eles queriam ir para onde? Uma vinícola. Os caras saem do Brasil para ir numa vinícola em São Francisco. Que é famosa, enfim, tem todo um reconhecimento internacional lá da região. Mas o reconhecimento vem do marketing, da comunicação, não necessariamente é qualidade. Então tem alguns fatores assim que tipo, mas esse pessoal conhece as vinícolas aqui da região? Não conhecem, mas querem ir na vinícola lá. Então a gente tem muito potencial, mas só que o americano sabe se vender. Não, eles reconhecem eles fazem muito bem feita a matriz SWOT deles lá. As oportunidades, as ameaças deles, eles têm muito bem, enfim, como eu te falei, não são perfeitos, mas o básico, assim, eles fazem muito bem feito nesse sentido. Então, eles sabem quais são as potencialidades deles e às vezes a gente esquece no dia a dia. Então, eu até, para talvez finalizar, eu deixo isso, as pessoas têm que começar a olhar quais são os nossos potenciais, a nível de país, a nível de região, a nível pessoal. Qual é o meu potencial? E a inovação, primeiro eu tenho que ser alguém, eu preciso no dia a dia enxergar, eu quero mudar, eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Hoje eu tenho que trabalhar no meu dia a dia para ser melhor do que eu fui ontem. Então eu preciso evoluir, a questão do conhecimento que é muito presente lá. Então eu preciso ter a evolução constante no conhecimento também. Eu preciso buscar conhecimento, então, isso as pessoas, primeiro, individualmente, né, eu já tinha isso,
mas ficou ainda mais forte para mim essa característica lá, de buscar sempre evoluir, porque senão, como você falou antes, o gap vai sempre aumentando, tem que diminuir esse gap. Se deixar ele aumentar, uma hora não alcança mais. Sim. E aí vai ser um problema. Eu já acho que a gente não vai alcançar. Eu acho que, eu não tenho aqui os números, mas há uma defasagem tecnológica do Brasil, né, um país subdesenvolvido com um país desenvolvido, e eu não acredito que ela tenha diminuído muito nos últimos anos, até pelo que a gente viu lá e vê que não tem aqui. Então, eu acredito que no ritmo que o país desenvolvido está e sabendo que os nossos talentos estão indo para fora cada vez mais, e principalmente agora nessa onda aí da escassez de mão de obra e tecnologia. Onde é que estão os programadores? Eles estão... Porque acontecia que o profissional aqui brasileiro da tecnologia é que ele tinha um bom emprego, se ele ia para um país desenvolvido, ele tinha um subemprego. Ele ia trabalhar limpando o banheiro, trabalhando na cozinha, alguma coisa e tal. Hoje não. Hoje ele trabalha junto com o pessoal do país que ele foi, seja o Canadá, o país da Europa, os Estados Unidos, ou ele pode trabalhar remotamente, inclusive ganhando em euro ou em dólar. Então nós temos casos aqui próximo de programadores que estão ganhando 5, 6, 8 mil dólares por mês, né, para fazer. Trabalhando em casa, que no Brasil, também no Brasil eu não tenho mais também o mundo também está mais open, como nós falamos antes, né? Então eu não preciso mais eu não preciso me mudar para os Estados Unidos, eu não preciso me mudar para a Europa, para a Índia, para Israel. Não, eu consigo hoje alcançar as coisas de uma maneira muito mais fácil. E aí, estou trabalhando para a empresa lá dos Estados Unidos, em vez de trabalhar para a empresa daqui. Então... E eu estou gerando inovação, patentes para quem? Continua para eles, aí que tá. Então tem mais isso. A gente tem aí um trabalho, eu acho que... O que é o básico, eu falava antes? O que é o básico, eu falava antes? Eu vou descrever então com uma palavra. Educação. Certo. Precisa mudar. Não educou, resolve tudo. Sim. Resolve o problema da estrada que é feita para durar 2 anos, 1 ano. Ou nem isso, a nossa estrada aqui não mas precisa mudar para essa mentalidade. Então, mas isso é educação. E aí, como isso, tipo essa questão também de aqui nossa cultura ser muito fechada. Mas é assim mesmo. A gente precisa também entender que é necessário unir os potenciais para que a gente tenha a força do coletivo, a força social, a força das comunidades. E daí, desta forma, a gente tem a chance, a oportunidade de tentar concorrer com algo. Só que enquanto nós estivermos divididos, daí nem com a educação vai funcionar. Porque nós, no coletivo, seremos sempre mais fracos do que um grupo de desqualificados unido é mais forte do que um grupo de qualificados desunidos. Vanduir, Ederson, olha, quero agradecer realmente muito aí pela conversa, porque foi espetacular. Assim, eu gostaria assim, de até aprofundar mais, né? Se tivesse assim, de repente uma cervejinha, se de repente no bar a gente já estar conversando muito mais. Né? Realmente agradeço muito aí pelos insights, pelo compartilhar pelo que vocês aprenderam, que vocês vivenciaram lá. Foi espetacular. Espero que todos que estejam aí me ouvindo agora também apreciem tanto quanto, enfim, eu apreciei, né? Foi realmente espetacular. Muito obrigado, gente. Obrigado, Maurício, por nos convidar. É muito importante contar estas histórias. A gente viu muita coisa que a gente ainda está assimilando e nós acreditamos que não é tão difícil assim fazer com que este ambiente que estamos, né, que é a Universidade de Caxias do Sul, o PPGA, a Serra Gaúcha, tenha um destaque, tenha um desenvolvimento, e a gente está também tentando mostrar que é necessário não só gerar a riqueza, mas também tem algumas outras questões que é pensar no todo, que daí é um apelo mais social, porque a gente viu lá no Vale do Silício que por alguns instantes, principalmente durante a pandemia, teve liberação de drogas e daí desemprego e várias situações com que fizeram com que algumas pessoas ficassem à margem dessa sociedade rica e poderosa globalmente.
Então, muita gente morando na rua. Que o dinheiro não resolve. E daí eles tentaram resolver de outras maneiras, liberando que furtos, roubos até determinado valor não seria mais criminalizado e outras questões, e gerou um problema. Então, que a gente faça do jeito certo e entenda que não é só eu estar bem e ter a casa boa, o carro bom, porque eu preciso sim me relacionar com o todo, com o ambiente no qual eu faço parte, porque também não adianta no deslocamento da casa até o trabalho eu ter a estrada esburacada, estacionar o carro, chego lá e ele está roubado. Mas como é que eu resolvo tudo isso? Então, é um planejamento que vai além apenas do meu desenvolvimento, mas de fato eu tenho uma preocupação com a coletividade. Esse eu acho que é o recado. Eu também agradeço ao Maurício, colega Ederson aqui, colega de tantas aventuras, enfim, por ter me convidado, enfim, nessa jornada do Vale do Silício. Agora agradecer ao PPGA aqui pela oportunidade de poder estar gravando um podcast, passando essas experiências, né? E eu também finalizo deixando isso como uma mensagem final, uma palavra final, mas é que as pessoas busquem no dia a dia resolver os problemas de forma um pouco mais proativa, busquem inovar. Primeiro, falam do intraempreendedorismo, né? Mas busquem se reinventar dia a dia, enfim, buscar o conhecimento constante, que eu acredito que, e aí olhando para si e depois exportando isso para o seu meio ambiente, ao seu redor, acredito que as pessoas vão conseguir fazer uma grande diferença. Então, primeiro a gente precisa nos entender, o ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente se comunica e com quem a gente, aonde a gente tem alcance, né? Que a gente também às vezes quer mudar o mundo, mas a gente não tem esse alcance. Então, e tem o livro do famoso que fala que a gente, pelo menos, tem que ter a primeira vitória do dia, né? Que é arrumar sua cama de manhã. Então, não adianta só pensar em mudar o mundo. Então, enxergar os problemas, não primeiro pensar numa solução. E isso, eu agradeço ao Ederson por toda a jornada que sempre bateu nessa tecla, e lá percebemos ainda mais isso e o quão presente é essa cultura, enxergar o problema, buscar uma solução para um problema que existe, não criar um produto e depois tentar achar um problema para encaixar esse produto. Então, primeiro eu vou tentar buscar o caminho correto, que é o problema e solução. Acho que assim no dia a dia, em vez de criar obstáculos, criar barreiras, a gente tem que buscar soluções para os problemas que a gente tem no dia a dia. Perfeito. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima.